Olá, a síntese está no ar. Agora nós vamos rever os destaques dos julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal, o que você, amigo da TV Justiça, pôde acompanhar em direto do plenário. Hoje nós vamos rever os destaques dos dias 26 e 27 de agosto de 2009, respectivamente quarta e quinta-feira. Lídia Leite, uma semana que teve uma movimentação muito grande no Supremo Tribunal Federal, inclusive do ponto de vista da cobertura da imprensa, particularmente por causa do julgamento, do recebimento ou não da denúncia contra o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Com certeza, foi um dos principais destaques, na verdade o principal destaque da semana nos julgamentos do plenário do Supremo, até mesmo porque havia uma expectativa não só da mídia, mas das pessoas como um todo que esperaram ontem a decisão a respeito do recebimento da denúncia ou não contra essas pessoas envolvidas. Ele tem inclusive uma repercussão do ponto de vista eleitoral, que tem chamado bastante atenção, pois isso... O resultado desse julgamento poderia ser a diferença dos rumos até mesmo em relação às eleições de 2010. Mas isso é uma outra história que a gente vai falar daqui a pouco, que a gente vai falar não hoje, mas vamos acompanhar, porque são questões que têm uma relação direta com questões de cidadania e da justiça. E no caso também temos mais outras questões que foram entre esses julgamentos, como a questão dos juizados especiais. Com certeza. Essa semana foi realmente uma semana cheia de debates a respeito da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais, tanto no primeiro dia de sessão de julgamento, na quarta-feira, como também na questão do ministro Palocci. Houve um debate a respeito de suspensão condicional do processo, que justamente está previsto na Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais. Isso então, sim. Quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre essa lei, basta assistir a sessão plenária, tanto da quarta quanto da quinta-feira. E daqui a pouquinho nós vamos entrar em detalhes a respeito desta questão, mas primeiro vamos retornar ao plenário do Supremo Tribunal Federal na quarta-feira, dia 26. Um dos julgamentos em destaque neste dia é o recurso extraordinário 590.409. Relator ministro Ricardo Lewandowski. Ministério Público Federal apresentando um recurso extraordinário contra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O STJ, aquela corte, negou o provimento a um agravo regimental e, nesse sentido, acabou afirmando a competência do STJ para apreciar e julgar conflito negativo de competência entre juizado especial federal e juízo federal da mesma seção judiciária. Lídia, na verdade, vamos ao início do processo, já que se trata de um recurso extraordinário, ou seja, o processo ele vem subindo sucessivamente. Ele começa na origem, é um caso que tem seu início com uma ação declaratória de união estável, ou seja, um casal que já vivia em união estável e, para efeitos de fins de pensão por morte, neste caso, pede para que a Justiça declare a existência daquela união estável durante um determinado período. O juiz da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, ele declinou da competência, ou seja, ele disse que não poderia julgar aquele caso, argumentando que esta causa necessitaria uma ampla apresentação de provas, a chamada dilação probatória, e o que seria incompatível com o rito sumário previsto exatamente para os juizados especiais. Da mesma forma, o juiz federal da 35ª Vara Federal, também do Rio de Janeiro, declinou da competência, disse que o caso também não era com ele, porque o valor da causa estaria dentro do limite que estabelece a competência do processo para o juizado especial. Aí, Lígia, teríamos aquela situação que seria o conflito negativo de competência, ou seja, eu sou juiz, você é juíza, um determinado caso vem, eu digo, não é comigo, por uma série de motivos eu não posso julgá-lo. E você diz que também não é com você. Isso seria o conflito negativo de competência. Isso, seria um conflito negativo de competência e, na verdade, ele surgiu em virtude de um conflito entre o Juizado Especial Federal e uma vara federal, ou seja, a Justiça da Primeira Instância, que não é o Juizado Especial. Ou seja, essa ação declaratória de união estável, ela se iniciou não na 7ª Vara Federal, e sim no 7º Juizado Federal. O juiz entendeu que, por ser uma causa que precisava de ampla produção de provas, ou seja, poderia ser um rito mais demorado do que o normal, ele entendeu que não caberia, então, ser julgada aquela ação no 7º Juizado Especial
federal. Então declinou, disse, não, eu não sou competente para julgar essa causa. Declínio da competência para a Justiça Federal, que tem o poder de julgar causas mais amplas e que necessita de mais provas a serem produzidas. Aí o caso foi parar no STJ, que tomou uma determinada decisão, mas aí o processo veio ao Supremo Tribunal Federal por quê? Veio ao Supremo através de um recurso extraordinário, justamente por causa dessa decisão do STJ, que se declarou competente para decidir esse conflito que havia entre o juizado especial e a vara federal. Então o STJ disse, não, o STJ é o competente. Chegando ao Supremo Tribunal Federal, para justamente decidir se a decisão do STJ está correta ou se, na verdade, seria um outro tribunal o competente para decidir esses conflitos que surgirem entre juiz federal de juizado especial e juiz federal de uma vara federal. Quem seria, então? Vamos acompanhar o julgamento a partir de trecho do voto do ministro relator Ricardo Lewandowski. Penso que a competência para dirimir o conflito em comento é do Tribunal Regional Federal, ao qual ambos, o juiz suscitante e o juizado suscitado, estão ligados, no caso, o TRF2, pois tanto o juiz de primeiro grau quanto os que integram os juizados especiais federais estão vinculados àquela corte, o que exclui, no meu entender, o exame dos conflitos surgidos entre eles pelo Superior Tribunal de Justiça, como pretendo demonstrar na sequência. Com efeito, no meu entender, o liame de ambos com o tribunal local resta caracterizado por quê? 1. Os crimes comuns e de responsabilidade dos juízes de primeiro grau e das turmas recursais dos juizados especiais são julgados pelo respectivo Tribunal Regional Federal. E 2. As varas federais e as turmas recursais dos juizados especiais federais são instituídos pelos respectivos tribunais regionais federais, estando subordinados a eles administrativamente. Observe, a propósito, que esta Suprema Corte já decidiu que o Tribunal Regional Federal é o órgão competente para o julgamento dos crimes comuns e de responsabilidade praticados por juízes de primeiro grau e das turmas recursais dos juizados especiais. Tal entendimento encontrou expressão no julgamento do HC 86834 de São Paulo, relatado pelo eminente ministro Marco Aurélio, que apresenta a ementa abaixo, da qual também extrai um pequeno trecho. Diz o ministro Marco Aurélio, disse o ministro Marco Aurélio, naquela impetração, o seguinte: competência habeas corpus, ato de turma recursal. Estando os integrantes das turmas recursais dos juizados especiais submetidos nos crimes comuns e nos de responsabilidade à jurisdição do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, incumbe a cada qual, conforme o caso, julgar os habeas impetrados contra ato que tenham praticado. Digo eu, então, que este julgado, inclusive, redundou na revogação tácita da súmula 690 desta Casa, segundo a qual competia, entre aspas, originariamente ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de habeas corpus contra decisão de turma recursal de juizados especiais criminais. A esse argumento soma-se o de que os juízes de primeiro grau e as turmas recursais dos juizados especiais são instituídos pelos respectivos tribunais regionais federais, estando, portanto, subordinados a eles administrativamente. Lídia, fatiando, portanto, esse trecho do voto do ministro. Esse trecho diz exatamente que tanto o juizado especial federal quanto os juízes federais que são titulares ou substitutos em varas federais, eles estão hierarquicamente subordinados ao TRF daquela região. Nós temos hoje 5 tribunais regionais federais. Neste caso, especificamente, estava se tratando do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que é o do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Então, o ministro ele fez algumas análises a respeito de decisões passadas do Supremo, no sentido de que quando existe um conflito entre juiz federal que ocupa um juizado e um juiz que atua numa vara federal na primeira instância, haveria então a decisão desse conflito seria do TRF que atua naquela área e não do STJ. Foi exatamente isso que o ministro entendeu. Bom, vamos continuar acompanhando o voto do ministro Ricardo Lewandowski e vamos ao final do voto para, depois de sedimentar algumas destas questões e, como disse a Lídia, citando inclusive jurisprudência da Corte, vamos ver qual foi a conclusão do ministro Ricardo Lewandowski. Se não é possível
qualificar as turmas recursais como tribunais, não é lícito, em consequência, concluir que os juízes dos juizados especiais já estão a elas vinculados, salvo e exclusivamente no concernente ao reexame de seus julgados. Por tais argumentos, concluo que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça julgar conflitos de competência entre juizados especiais e juiz de primeiro grau da Justiça Federal de uma mesma seção judiciária. Não fosse apenas por isso, recordo que os juizados especiais foram concebidos pelos constituintes de 88 com o escopo de simplificar a prestação jurisdicional e não de multiplicar ou, de alguma forma, dividir competências. Nesse sentido, trago a preciosa lição de Cândido Rangel Dinamarco, para o qual eles, os juizados, entre aspas, foram instituídos com o objetivo explícito de criar meios para diminuir a litigiosidade contida, concorrendo para a redução dos conflitos que não chegam ao Poder Judiciário e, por isso, constituem fator de crescente insatisfação pessoal das pessoas e possível deterioração de suas relações. E o eminente professor da USP segue nesta toada, exatamente afirmando que os juizados especiais vieram para simplificar a prestação jurisdicional. Tais julgados, concebidos também no âmbito do direito comparado, resultaram de idêntico desiderato, registrando Mauro Capelletti que, entre aspas, sem os juizados em pequenas causas, os direitos das pessoas comuns serão apenas simbólicos. O desafio é criar fóruns que sejam econômica, física e psicologicamente atrativos para os indivíduos, de tal modo que os jurisdicionados possam se sentir confortáveis e confiantes em utilizá-los, independentemente da situação financeira e social da parte contrária. Ora, se o objetivo que presidiu a instituição dos juizados especiais foi o de simplificar o processo judicial, aproximando o jurisdicionado do órgão responsável pela adjudicação da lide da qual é parte, não faz qualquer sentido, a meu ver, transferir a um tribunal superior a atribuição de solucionar conflitos de competência entre juízes que o integram e outros que possuem a mesma medida de jurisdição. Então, senhor presidente, em face do exposto, pelo meu voto, conheço e dou provimento ao presente recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, para que julgue, como entender de direito, o conflito de competências entre o Juízo Federal do 7º Juizado Especial e o Juízo Federal da 30ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Esse é o meu voto. Ou seja, o ministro conheceu-se, admitiu preenchidos os pressupostos para que pudesse haver o julgamento e acolheu os argumentos apresentados e, nesse sentido, ficou definido, já adiantando, a decisão do plenário foi justamente por unanimidade acompanhar o voto do ministro relator, a competência ficou definida como sendo do TRF e não do STJ. Isso mesmo, ele até justifica esse fato pela circunstância de que a lei do juizado foi criada com o intuito de minimizar os custos do processo, de também trazer celeridade processual para as pessoas. Então, fazer com que esses recursos cheguem ao STJ não estaria de acordo com a finalidade principal da lei do juizado, que é muito mais célere, muito mais rápida, e a finalidade é justamente essa. Então, definiu que realmente a competência, quando houver esse conflito, é do Tribunal Regional Federal, da seção judiciária, onde há o conflito entre aquele juizado e a vara, no caso aqui da 2ª Região. Prosseguindo, vamos para mais um destaque da sessão plenária da quarta-feira. Recurso extraordinário 591.874. Relator também o ministro Ricardo Lewandowski. Viação São Francisco Limitada versus Justa Servim Franco. Um recurso extraordinário que foi apresentado contra uma decisão que entendeu no sentido da responsabilidade civil objetiva de empresa privada prestadora de serviço público em relação a terceiro não usuário do serviço. Bom, vamos fatiar como sempre, Lígia. Logo aqui temos um conceito a ser definido, responsabilidade civil objetiva. Certo, a responsabilidade civil seria todo aquele tipo de responsabilidade que alguém tem em virtude de ter praticado um dano contra uma determinada pessoa. Então, se você bate no carro de alguém, por exemplo, você teria a responsabilidade de reparar o dano causado àquela pessoa que
teve o seu veículo danificado. E a responsabilidade civil, normalmente, quando você alega que alguém tem que te reparar, você tem que fazer algumas provas naquele processo, como, por exemplo, que houve o dano, que houve um nexo causal, ou seja, uma relação entre o dano e o fato, e também que houve, naquele caso, a culpa da pessoa, né? Então, entre particulares, o juiz normalmente necessita da comprovação da culpa. Mas quando se trata de uma responsabilidade do Estado, haveria então uma responsabilidade objetiva, ou seja, você prova que houve o dano e você prova que houve o nexo causal, mas não haveria necessidade de prova da culpa. Então a diferença entre uma responsabilidade civil subjetiva e a objetiva é justamente porque na objetiva não há necessidade de se demonstrar a culpa. Ou seja, basta provar o dano ocorrido e a relação entre o dano e o fato, que é justamente o nexo causal. E o curioso, Lídia, é que o ministro Ricardo Lewandowski, durante o julgamento, ele traçou um histórico sobre os antecedentes em relação a esta tese da responsabilidade civil objetiva, e ele falou do passado, definindo em frases que foram citadas, "The king can do no wrong", ou "Le roi ne peut mal faire", que se referem ao antigo princípio da irresponsabilidade. Ou seja, pelo significado das frases, em uma tradução livre, no caso da frase em inglês, o rei não pode errar e o rei não pode fazer, no caso da segunda frase citada em francês. Ou seja, já se partia de um princípio que o Estado não tinha responsabilidade e um conceito plenamente superado, como o próprio ministro Ricardo Lewandowski disse. Até por uma origem divina. Porque na antiguidade os reis eles tinham essa característica de serem considerados divinos, que não cometiam erros alguns. Então, nessa época, os estados, os países, eles não se responsabilizariam jamais, o rei, o Estado, a administração pública, jamais seria responsabilizado por um dano que causasse a uma pessoa. Então, essa teoria era a teoria da responsabilidade, da irresponsabilidade total do Estado nessa época. Obviamente, isso foi evoluindo e chegou até o que é adotado hoje no nosso país. Vamos ver trecho do relatório do ministro Ricardo Lewandowski, quando ele resgata a origem deste processo antes de ele chegar ao STF. Na origem, cuida-se de ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada por Justa Servim de Franco e outra contra a Aviação São Francisco em razão de acidente ocorrido em 14/11/98 que vitimou seu companheiro no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa que eu transcrevo, mas da qual lerei apenas um trecho que importa. E é o seguinte, entre aspas, a míngua de prova de que o acidente envolvendo ciclista e ônibus de empresa de transporte coletivo com morte de ciclista deu-se por caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima, a empresa responderá objetivamente pelo dano, seja por se tratar de concessionário de serviço público, seja em virtude do risco inerente à sua atividade. Esta é a tese fundamental. Vamos prosseguir no relatório do ministro Ricardo Lewandowski, pois ele dá mais detalhes a respeito deste processo e das alegações que foram apresentadas. E, na sequência, nós voltamos. Alega a recorrente, em síntese, que a teoria da responsabilidade objetiva não se aplica ao caso, pois a pessoa que faleceu em razão do acidente não era usuária do serviço de transporte coletivo. Nas contrarrazões encartadas nas folhas tais, sustenta-se a responsabilidade objetiva da recorrente, bem como a inocorrência na espécie de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Houve uma controvérsia referente a parecer da Procuradoria-Geral da República, e isto tem a ver com a questão da repercussão geral. Detalhes sobre isso você vai ver daqui a pouquinho, quando o Síntese voltar, logo depois do intervalo.